Eu e o João Daronco, tudo bom, João? Tudo bem, Thiago? Fizemos um estudo a respeito do Banco do Brasil e o que pode acontecer, vamos dizer assim, nos piores cenários, caso a administração que está entrando, ou que deve entrar no Banco do Brasil, não tome as melhores atitudes. É o que a gente vai falar nesse vídeo, quais são os cenários possíveis para o Banco do Brasil. Eu peço para você acompanhar até o final, porque eu acho que vai te ajudar muito a tomar uma decisão mais bem informada a respeito de investir ou não, manter ou não as suas ações do Banco do Brasil. Antes de começar, eu já queria te convidar para participar aqui do meu canal, se inscrever. Bom, João, a gente comparou o ROI, né, Return on Equity, do Banco do Brasil com outros pares privados, como o Itaú e o Bradesco, ao longo da sua história, né? Desde que o Lula assumiu lá atrás, em 2003, né? E a gente vai mostrar um pouquinho do que aconteceu com a rentabilidade do banco. Antes de entrar no estudo, João, vamos explicar para a turma o que é ROI, né? ROI em inglês é Return on Equity, em português, Retorno sobre Patrimônio Líquido, que é uma medida que mede a capacidade do banco de gerar lucro em cima do patrimônio que os acionistas colocaram no banco, né? É uma medida de eficiência, quanto maior, melhor, né? E por que, João, que ROI é importante para banco? Porque acaba que o banco ele utiliza muito o seu patrimônio, que é basicamente dinheiro, para emprestar, fazer a sua carteira de crédito, etc., e gerar lucro. Quanto maior o ROI, maior será o lucro desse banco. Se a gente considerar bancos com patrimônios líquidos parecidos, mais dinheiro ele consegue gerar com o mesmo montante. Beleza, João, vamos para o estudo. A gente pegou os primeiros mandatos do Lula, né, de 2003 a 2010, o mandato da Dilma, a gente passou rapidamente ali pelo Temer e também analisamos o governo Bolsonaro, sempre comparando com a média do Bradesco e do Itaú no período que são os bancos pares, os bancos mais próximos, né? A gente não botou o Santander porque o Santander lá atrás, ele era um banco bem pequeno, né? No começo do governo Lula lá atrás, o Santander ainda não tinha feito a fusão com o Banco Real, então não tinha muito dado dele, então a gente comparou só com o Itaú e com o Bradesco, que eram os pares históricos do Banco do Brasil. O que a gente chegou de conclusão, João? Ótimo. No primeiro governo Lula, como uma média, a gente teve o ROI do Banco do Brasil variando entre 26% e 28%, que é bem elevado. Que é um ROI bem alto. E como que estava o Itaú e o Bradesco nessa época? O Itaú estava um pouquinho superior, geralmente, historicamente, o Itaú é o melhor banco brasileiro comparando com esses três. A gente está falando de 29 a 30, e aí daria uns 2 pontos percentuais acima do Banco do Brasil. Enquanto o Bradesco a gente está falando de 28%, que também é um pouquinho acima do Banco do Brasil, mas pouca coisa. Legal, o Banco do Brasil ele tinha uma rentabilidade elevada, mas eu acho que vale a pena comparar com os demais bancos, né? Ele estava um pouquinho abaixo ali, nada demais. Tem que lembrar que no começo dos anos 2000, o sistema bancário brasileiro ele é muito mais consolidado, muito mais protegido de competição. Né? O que aconteceu de lá para cá? Pô, surgiu o Nubank, surgiu o Banco Inter, XP, BTG entrando na parte de investimento, a maquininha do UOL, que eu esqueci o nome, sempre esqueço o nome da maquininha do UOL, a Stone, né? Essas empresas foram cada uma delas nos últimos 5, 10 anos atacando partes do negócio bancário, e a rentabilidade dos bancos, não só do Banco do Brasil, mas do Itaú e do Bradesco, foram caindo. Então, sempre que a gente compara, eu acho que é legal comparar com os pares da época. E, assim, o Banco do Brasil não foi, vamos dizer assim, mal tocado, mal gerenciado durante o primeiro governo do PT feito pelo presidente Lula. Vamos para Dilma, João. Ótimo. O que aconteceu no momento da Dilma, tá? Acaba que a consequência da Dilma na diminuição da rentabilidade se vê depois. Então, não faria tanto sentido a gente pegar 2012, 2013, porque o estrago não tinha tido a sua consequência ainda. Sim, foram ali que foram plantadas as sementes que levaram a uma queda de rentabilidade, né? Foi em 2012, 2013 que ela acelerou a distribuição de crédito, alguns créditos que não foram tão bons. Essa não foi a única atitude dela, teve outras também,
né? Vendeu a BB Seguridade, ou pelo menos uma parte da BB Seguridade, vendeu algumas agências bancárias num preço que acho que podia ter sido um pouco melhor, e por consequência disso, o que aconteceu com a rentabilidade? Caiu de 28 para 10, tá? Basicamente foi isso, então diminuiu quase para 1/3 do que o banco tinha inicialmente, de 28 para 10, enquanto, e quando a gente pega Itaú, por exemplo, a gente tem uma redução de 30 para 17, caiu metade, e o Bradesco também caiu de 28 para 14, metade. Então, dentre os bancos, o Banco do Brasil foi o que mais sofreu e bem mais que os demais. Então, a rentabilidade bancária no Brasil ela foi reduzida, acho que muito por efeitos de competição. Esse período também, tem que lembrar, foi um período, vamos dizer assim, tenebroso para a economia brasileira. Isso leva à inadimplência, né? Isso impacta na rentabilidade dos bancos, em todos os bancos, mas de fato o Banco do Brasil, que ali nos anos 2000 operava muito próximo dos grandes bancos, na gestão da Dilma teve uma queda de rentabilidade expressiva e criou ali uma gordura maior de rentabilidade frente aos demais bancos privados, certo, João? Ótimo. E aí nos anos posteriores, governo Temer e ministro do governo Bolsonaro, a gente teve uma recuperação dessa rentabilidade. 2020 foi um ano bastante machucado, a gente teve aumento de provisões, né, por conta da Covid. Recentemente a gente teve, acho que, um cenário mais limpo para os resultados dos bancos. E aí, para pegar o governo Bolsonaro, a gente considerou o último resultado divulgado por todos os bancos e anualizou ele, né, entendendo que é um resultado mais clean. Para o Bolsonaro, a gente está falando de uma rentabilidade para o Banco do Brasil de 20%. Então, saiu daqueles 10, 12, voltando para próximo de 20%. Itaú, estamos falando de 20,8%, 21%, e o Bradesco, 17% a 18%, mostrando que aquela gordura que tinha aberto entre os bancos privados e o Banco do Brasil se fechou e até se inverteu, né? Se inverteu. Eu não me lembro de ter visto o Banco do Brasil com uma rentabilidade acima do Bradesco e tão próxima do Itaú, né? Então, hoje a fotografia é a seguinte: o Banco do Brasil está muito rentável, está muito eficiente nas suas operações, tem lá o índice de eficiência que você pode ver no balanço do Banco do Brasil, é um dos bancos mais eficientes do planeta, né? Um dos bancos que tem o melhor índice de eficiência. Essa é a fotografia. Eu acho que é muito importante, João, quem está nos assistindo aqui, saber que quando a gente fala de estatais, o risco é diferente, né? A gente teve coisas muito ruins acontecendo na Petrobras no passado, na Eletrobras, que agora está privatizada, mas o Banco do Brasil, mesmo no pior momento, ainda dava lucro. A governança do Banco do Brasil, a gente conversou com muita gente ao longo dos últimos 2 anos, desde que a gente indica ações do Banco do Brasil, me parece uma das governanças mais blindadas, né, entre as empresas estatais. E os resultados estão aí, né? O banco sempre foi lucrativo, acho que não teve nenhum ano aí de prejuízo, mesmo no auge da corrupção estatais, o Banco do Brasil, ele historicamente sempre foi blindado. Isso vai se repetir no futuro? A gente acredita que sim, né? A gente explica mais lá na área de membros da Suno. Se você ainda não é um assinante da Suno, vou botar o link aqui para você aproveitar a Black Friday, a gente explica. Mas é muito importante para você que está nos acompanhando aqui saber fazer esse diagnóstico. A tendência natural é a gente pensar, pô, toda estatal é a mesma coisa, a mesma porcaria. Não, elas são diferentes e os resultados estão aí. Historicamente, o Banco do Brasil sempre foi mais blindado do que outras estatais que a gente viu crescendo dívida, tendo prejuízo, coisa que nunca aconteceu no Banco do Brasil, certo, João? Certo, eu até gosto de fazer uma comparação, né? Quando o povo brasileiro ele vai ver como é que está a situação dele, ele vai notar o preço da gasolina e vai culpar a Petrobras. Ele vai notar o preço da energia crescendo e vai culpar a Eletrobras. O Banco do Brasil ele é um pouco mais camuflado, então não tem toda aquela reação popular e blinda ele também nessa questão política, ao meu ver. Ninguém reclama de taxas de administração no PGBL ou do VGBL do Banco do Brasil,
elevada. Ninguém reclama, pô, a poupança está pagando pouco, né? O crédito no Banco do Brasil, o Banco do Brasil não é tão representativo no crédito quanto a Eletrobras era na energia e a Petrobras era e ainda é na gasolina, né? Então, o que daria para fazer de medidas populistas no Banco do Brasil, né? Dá para dar uma enxadinha, dá para pegar uma verba e anunciar na Globo, nos veículos de mídia mais amigos. Isso é pouco perto do todo. Um pouco talvez de crédito subsidiado. O Banco do Brasil tem talvez uns 20% do crédito no Brasil, né? Ele não tem a mesma presença de market share que tem a Petrobras e a Eletrobras chegaram a ter. Então o impacto no consumidor final ele é menor do que nessas duas empresas. Então medidas populistas produziriam resultados menores através do Banco do Brasil do que foi feito na Petrobras e na Eletrobras, por exemplo. Tá certo? João, muito obrigado. Né? E obrigado você por nos assistir até aqui. Né? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. E eu faço convite para você aproveitar a Black Friday da Suno. Né? Se você é investidor, você pode assinar as carteiras recomendadas da Suno, que todas, né, João? Todas as nossas carteiras superam as médias de mercado. Nós temos aqui um time de análise com pessoas como o João aqui, né? Só cara fera, 30 pessoas no departamento de análise da Suno, né? A gente trabalha aqui atrás para trazer as melhores alternativas de investimento para você. E a Black Friday é aquele momento que você pode se tornar um assinante em condições ultra especiais. Vou botar o link aqui na descrição para você se tornar um assinante. Forte abraço e até o próximo vídeo.